Conduzi até a casa na praia dos meus filhos para surpreender minha nora no seu aniversário. Mas quando vi o carro do meu marido escondido atrás da garagem e ouvi meu filho chorando lá dentro, meu instinto me disse que algo não estava bem, que algo estranho estava acontecendo, e quando vi fiquei desacreditada. Meu nome é Dona Teresa, tenho 65 anos e uma vida inteira de histórias para contar. Sempre fui uma mulher de espírito forte, que não se deixa abalar facilmente pelas adversidades. Sou casada com Paulo há mais de 40 anos e, como muitas mulheres, me dediquei à família de corpo e alma. Sempre coloquei os filhos em primeiro lugar, sempre fiz de tudo para que a casa estivesse bem, que todos estivessem felizes. Minha vida, por muitos anos, girou em torno disso. Um dia, decidimos fazer uma surpresa para a minha nora no seu aniversário. Carla, a esposa do meu filho Marcos, sempre foi uma mulher de personalidade forte, mas no fundo eu sabia que ela ficaria emocionada com a nossa visita. A ideia era simples: eu, meu marido Paulo e os filhos iríamos até a casa deles na praia para celebrar a data especial. Nada muito extravagante, só uma reunião familiar para fazer Carla se sentir amada e apreciada. Eu estava animada. A casa na praia sempre foi um lugar especial para a nossa família, onde passávamos os melhores momentos. Quando Paulo e eu saímos de casa naquela manhã, com o carro cheio de presentes e um bolo delicioso que eu mesma preparei, sentia o calor do amor familiar que sempre nos uniu. Marcos, meu filho, me ligou mais cedo para confirmar tudo. Ele estava ansioso para ver a mãe e agradecer por todo o esforço que sempre fizemos pela família. Chegamos à casa deles perto da hora do almoço. Era um dia ensolarado e a praia estava tranquila, como sempre. Quando estacionei o carro em frente à casa, notei algo estranho. O carro de Paulo estava escondido atrás da garagem, algo que não fazia sentido. Paulo sempre deixava o carro na garagem quando chegava e eu sabia disso. Aquilo, de algum jeito, me causou uma leve sensação de desconforto, mas não dei muita atenção. Afinal, estávamos ali para comemorar e nada mais. Quando saímos do carro e começamos a andar até a porta, ouvi um som vindo de dentro da casa. Era um som abafado, mas de certa forma familiar. Parecia com o choro do meu filho Marcos. Algo estava errado. Era um choro que eu conhecia bem, mas que naquele momento me incomodou profundamente. Na hora, uma sensação estranha se apossou de mim. Meu instinto materno me dizia que algo não estava certo. Fui até a porta com passos rápidos, sentindo um nó no estômago. Minha mente começou a procurar explicações, mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Quando abri a porta, a cena que encontrei me deixou completamente desacreditada. Quando abri a porta, o que encontrei me deixou sem palavras, sem reação. Minha mente não conseguia processar a cena que se desenrolava diante dos meus olhos. Marcos, meu filho querido, estava lá, no sofá da sala, com o rosto inebriado de lágrimas. Seu choro não era um simples soluço de tristeza, mas um lamento profundo, como se estivesse carregando uma dor imensa. Mas o que me fez parar no lugar foi o que ele estava dizendo, entre suspiros e lágrimas. Eu não sei mais o que fazer, mãe. Eu não consigo mais viver assim. Minha cabeça começou a girar. O que estava acontecendo? Marcos sempre fora um homem forte, decidido, que nunca demonstrava fraqueza. Ver ele naquela situação era como ver alguém totalmente diferente, alguém que eu não reconhecia. Mas o mais estranho de tudo era que eu percebia que algo não estava só relacionado a ele. Algo estava acontecendo com a família, algo que eu não podia compreender de imediato. Eu olhei para o lado, onde a voz que eu ouvira antes, o choro abafado, vinha de dentro de um quarto. Fui até lá e, ao abrir a porta, vi algo que jamais imaginei ver. Carla, minha nora, estava sentada na cama, com os olhos vermelhos e a expressão arrasada. Ela parecia tão vulnerável, tão frágil, como se uma tempestade interna estivesse se desencadeando dentro dela. Quando ela me viu, seus olhos se abriram em surpresa. Não havia nenhum sorriso, nenhum acolhimento caloroso. Em vez disso, ela parecia assustada, como se a simples presença de alguém ali fosse demais para ela naquele momento. Mãe, você não deveria ter visto isso. Eu não queria que você soubesse, Carla disse com a voz embargada, como se tentasse evitar olhar nos meus olhos.
Eu fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. A imagem de Marcos chorando na sala, e agora Carla, com aquela expressão quebrada, me fez sentir uma dor aguda no peito. Eu sabia que algo muito maior estava acontecendo ali, algo que ia além do que eu poderia imaginar. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu com vocês dois? Perguntei, já sentindo a angustiante sensação de que a verdade estava ali, prestes a ser revelada, e eu não estava preparada para escutá-la. Foi Marcos quem se levantou primeiro. Ele não conseguia esconder a dor no rosto. Olhou para mim com os olhos cheios de arrependimento, de frustração, como se estivesse buscando uma resposta que ele próprio não tinha. Mãe, eu não sei como começar a te explicar. Eu e Carla, nós estamos nos separando, ele disse, as palavras saindo como uma lança afiada. Eu sei que você não esperava isso, mas a verdade é que estamos afastados há um bom tempo e não sabemos como reconstruir o que se quebrou entre nós. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Eu olhei para Carla, tentando entender o que ela sentia, o que ela pensava sobre tudo aquilo. Ela estava em silêncio, com os olhos baixos, como se estivesse carregando um peso enorme. Não era só o casamento deles que estava em crise. Era algo muito mais profundo. Mãe, eu não sei mais quem sou. Eu não consigo mais ser quem esperavam que eu fosse. Não aguento mais, Carla disse, finalmente quebrando o silêncio. Ela olhou para Marcos como se estivesse pedindo ajuda. Mas a verdade é que ela parecia perdida, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Eu não sabia o que dizer, não sabia como reagir. O que estava acontecendo ali era mais do que uma simples crise de relacionamento. Havia algo profundo que estava corroendo minha nora e meu filho. Mas o que mais me assustava era a sensação de que, por mais que eu tentasse ajudar, eu estava perdendo o controle sobre a situação. Carla, Marcos, o que está acontecendo com vocês? Como vocês chegaram a esse ponto? Perguntei, tentando manter a calma, mas sem conseguir esconder a preocupação. Marcos olhou para mim com um olhar cansado, como se estivesse lutando contra algo que não conseguia mais controlar. Ele me contou o que até então eu não sabia. Ele e Carla estavam enfrentando sérios problemas no casamento, problemas que se arrastavam por anos, mas que ninguém tinha se atrevido a enfrentar. A comunicação entre eles estava quebrada, os sentimentos de frustração estavam crescendo e, por mais que tentassem, ambos estavam se afastando cada vez mais. Mas o pior de tudo não era a separação iminente, mas o vazio emocional que ambos sentiam. Carla, que sempre foi uma mulher forte e decidida, agora estava completamente perdida, sem saber quem ela era sem Marcos. E Marcos, por sua vez, estava perdido em suas próprias inseguranças, incapaz de lidar com o peso de um casamento que não dava mais certo. Eu tentei, mãe. Eu tentei ser o marido que ela queria, tentei ser o filho que você sempre sonhou, mas não sei mais o que fazer. Eu me sinto falhado, Marcos confessou, a voz quebrando. A dor que eu sentia ao ouvir isso era indescritível. O filho que sempre me fez tão orgulhosa agora estava diante de mim, desmoronando, sem saber como seguir em frente. Carla levantou-se da cama, seus olhos ainda marejados. Ela se aproximou de mim, como se estivesse pedindo uma espécie de salvação. Mãe, não sabemos o que fazer. Eu não sei mais como ser a mulher que você sempre imaginou. Eu não sei mais como fazer isso funcionar, ela disse, a vulnerabilidade em suas palavras, deixando claro o quanto ela estava perdendo a esperança. O que eu senti naquele momento não foi raiva, nem frustração, mas uma profunda tristeza. Eu via, diante de mim, o que poderia ser uma ruptura irreparável na família que eu tanto amava. Mas algo dentro de mim me dizia que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de reconstrução. Ainda havia tempo para entender o que estava acontecendo, para buscar o perdão e para reencontrar a paz. Eu respirei fundo e olhei para eles, sabendo que não tinha todas as respostas, mas que, como mãe, o que eu podia oferecer era o meu amor e a minha escuta. Eu sabia que a verdadeira cura não viria da imposição de soluções rápidas, mas da compreensão mútua e da disposição de todos para se curar e crescer. Eu sei que as palavras não vão resolver nada agora, disse, com a voz firme, mas o que importa é que vocês têm que começar a se ouvir, a se respeitar. O casamento de vocês não se resume apenas a um papel, a um compromisso. Ele é construído todos os dias.
E a comunicação, o amor, o respeito, isso é o que vai salvar tudo isso. Mas vocês precisam, mais do que nunca, se dar a chance de se entender. As palavras que eu disse a Marcos e Carla não foram, de fato, soluções prontas para seus problemas. Eu sabia disso. A crise que ambos estavam enfrentando não seria resolvida por palavras gentis ou conselhos de mãe. Mas naquele momento, o que eu oferecia era algo mais profundo, uma escuta sincera, um espaço para que ambos pudessem expressar suas frustrações e, acima de tudo, a garantia de que, por mais difícil que fosse, a reconciliação e a cura só aconteceriam se eles se permitissem começar de novo. O que mais me tocou naquela conversa foi a vulnerabilidade de Carla. Eu a vi como uma mulher forte, alguém que sempre teve controle sobre sua vida e seus relacionamentos. Mas ali, naquele momento, ela estava totalmente perdida. Seu olhar, antes tão confiante, estava agora marcado pela incerteza. Eu sabia que ela amava Marcos, mas o que estava sendo destruído não era apenas o casamento deles. Era uma parte de si mesma que ela não conseguia mais encontrar. Marcos, por outro lado, estava em um estado de desespero. Eu nunca imaginei vê-lo dessa forma. Ele estava se sentindo completamente falho, como se não fosse mais capaz de ser o marido, o filho, o homem que ele acreditava ser. Ele se via como o culpado de tudo, como se toda a responsabilidade pela crise fosse sua, e isso, para mim, foi o mais doloroso de perceber. Quando alguém se entrega à culpa dessa maneira, fica impossível enxergar soluções, porque ele já se sente derrotado antes mesmo de tentar resolver as coisas. Eu sabia que o amor deles não havia se perdido de um dia para o outro. O que acontecia ali era um acúmulo de frustrações e mal-entendidos, de uma comunicação que havia se rompido, de dois seres humanos que, por medo de se machucarem ainda mais, estavam se afastando de maneira cada vez mais irreversível. Mas o que realmente me preocupava era o fato de que tanto Marcos quanto Carla não conseguiam mais se enxergar como aliados, mas como inimigos. E isso era o maior obstáculo a ser vencido. Naquela noite, a casa de Marcos e Carla parecia um lugar estranho, um campo de batalha emocional. Eles estavam fisicamente próximos, mas havia uma distância quase palpável entre eles. Quando Marcos me pediu para conversar a sós, eu sabia que ele não queria apenas desabafar sobre o que estava acontecendo com Carla. Ele queria falar sobre si mesmo, sobre as suas próprias frustrações, sobre a dor que sentia em ver sua esposa tão distante. Mãe, eu sei que te machuquei, sei que estou te decepcionando, mas eu não sei mais como fazer isso. Eu nunca pensei que algo assim aconteceria entre nós. Quando eu a vi tão distante, tão fria, eu achei que fosse a minha culpa. E agora, eu nem sei se ainda sou capaz de ser o homem que ela precisa. Eu me sinto pequeno, perdido. Eu me pergunto se a culpa é toda minha ou se ela simplesmente não consegue mais me ver. Aquelas palavras ecoaram em meu peito. Eu sabia que Marcos não estava pedindo desculpas apenas por algo que tinha feito, mas por algo que ele acreditava ser uma falha de caráter. E como mãe, meu instinto era o de proteger, o de confortar e, se possível, salvar. Mas eu sabia que ele precisava de mais do que palavras consoladoras. Ele precisava de um espaço para entender a si mesmo, para não se perder mais no labirinto de culpa que ele mesmo criara. Marcos, a culpa nunca pode ser carregada sozinha, meu filho. Um relacionamento não é só sobre responsabilidades individuais. Quando as coisas não vão bem, não é porque um lado falhou completamente. O que eu vejo aqui, e o que eu sei, é que ambos estão se afastando por medo, por insegurança. Não é a falta de amor, é a falta de comunicação e de confiança em quem vocês realmente são um para o outro. Você precisa olhar para o casamento de vocês com outros olhos. Não como uma missão impossível, mas como uma oportunidade de reconstruir juntos, não sozinho. Eu sabia que essas palavras não dariam resposta imediata, mas ao menos eram um passo em direção à verdade. Algo que tanto Marcos quanto Carla precisavam urgentemente. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa de Marcos e Carla estava carregada de uma tensão indescritível. Apesar de nossa conversa da noite anterior, eu sabia que o dia traria mais desafios. Carla ainda estava distante, em silêncio, mas sua expressão não mentia. Ela estava em conflito interno e era evidente que o peso da decisão sobre seu casamento estava consumindo suas forças. Eu sabia que a separação deles não seria simples.
Era como se um véu de medo e insegurança tivesse caído sobre ambos. Carla, por mais forte que fosse, agora estava quebrada. E Marcos, que sempre me pareceu um homem seguro, agora estava perdido em uma tempestade emocional. Ele estava tão focado em sua culpa que não conseguia enxergar que as feridas não eram causadas por ele sozinho, mas por um ciclo vicioso de erros não resolvidos. Sentada no canto da sala de estar, Carla olhava para a janela, como se buscasse uma resposta lá fora, algo que a guiasse para a decisão que ela ainda não sabia tomar. Ela estava ali, fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Eu sabia que ela precisava de um espaço para refletir, mas também sabia que o tempo não era um aliado favorável. Foi então que Marcos entrou na sala, com o semblante cansado. Ele me olhou com uma expressão de incerteza, como se me pedisse uma solução, uma resposta, algo que pudesse aliviar o peso que ele carregava nos ombros. Ele estava à beira de um colapso emocional, e eu sabia que, como mãe, minha missão era mais do que apenas confortá-lo. Eu precisava ajudá-lo a enxergar o que ele não estava vendo. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho medo de perder tudo. Eu já perdi tanto e, no fundo, sei que tenho responsabilidade nisso. Eu falhei com ela. Falhei com o nosso casamento, com o nosso amor. Não sei como salvar isso. Eu sabia que Marcos não estava apenas falando do casamento com Carla, mas de uma parte de si mesmo que ele acreditava ter perdido. Ele não conseguia mais ver sua própria capacidade de ser feliz ou de reconstruir, e isso, mais do que qualquer outra coisa, era o que mais me preocupava. Marcos, comecei, com a voz calma, mas firme. O que você está vivendo é uma crise, mas uma crise não é o fim do mundo. A verdadeira questão aqui não é quem está mais errado, mas como vocês dois podem olhar para o que é mais importante. O amor que ainda existe entre vocês e a vontade de superar as dificuldades juntos. Isso não é sobre ser perfeito, não é sobre acertar sempre, mas é sobre se permitir ser vulnerável e aceitar que ambos têm falhas. Não se culpe de forma excessiva, porque se você não se perdoar, será impossível seguir em frente. Ele me olhou com uma expressão de dúvida, como se minhas palavras estivessem desafiando a ideia que ele tinha de si mesmo. Marcos, como muitos homens, acreditava que a responsabilidade pelo fracasso de um relacionamento caía exclusivamente sobre seus ombros. Ele não conseguia ver que o problema não era apenas dele, mas de ambos. Carla, por mais forte que fosse, também tinha sua parcela de responsabilidade no afastamento emocional que viviam. Eu tenho medo, mãe. Tenho medo que, mesmo tentando, mesmo pedindo desculpas, eu não consiga reconquistar a confiança dela. Que tudo o que fizemos até aqui seja irreparável. Não sei mais se ela me ama, disse Marcos com a voz embargada. Marcos, eu sei que você a ama. Eu vejo isso. E ela também te ama, mas ela precisa de tempo para se abrir. Ela também tem medos, e eu sei que, no fundo, ela se sente perdida, assim como você. Mas o que vocês precisam agora é de honestidade, não só um do outro, mas também com vocês mesmos. O maior erro de um casamento não é o erro que cometemos, mas o silêncio e a distância que criamos quando não enfrentamos os problemas juntos. Eu percebia que Marcos estava começando a refletir, mas ainda havia uma barreira emocional muito forte. O medo de ser rejeitado, o medo de que o amor entre eles tivesse morrido, estava sufocando sua capacidade de ver a situação com clareza. Ele precisava de mais do que apenas palavras. Ele precisava de ações e, mais importante ainda, precisava dar espaço a Carla para que ela também começasse a se expressar, a falar sobre suas próprias inseguranças. Quando me virei para Carla, vi que ela havia se aproximado da conversa, mas ainda estava com um olhar distante, como se estivesse tentando processar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Eu sabia que ela ainda não tinha tomado uma decisão, mas eu a via se entregando àquele momento com mais sinceridade do que antes. Carla, comecei, com a voz suave, mas cheia de significado. Não existe perfeição em nenhum de nós. E eu sei que você tem medo. Medo de que talvez a distância que se criou seja impossível de superar. Mas, se você realmente o ama, se você acredita nele, precisa dar a ele a chance de mudar, de mostrar que ele é capaz de reconstruir. Ela me olhou e, pela primeira vez em muitos dias, pude ver uma centelha de entendimento em seus olhos. Carla não estava mais se escondendo atrás do orgulho ou da dor.
Ela estava começando a entender que a reconstrução não dependia só de Marcos, mas dela também. Eu sabia que a decisão deles não seria tomada de imediato. Eles precisavam de mais tempo, mais espaço para entender os próprios sentimentos. Mas o que eu via ali, naquele momento, era o início de uma possível cura. A verdadeira recuperação de um relacionamento não vem de grandes gestos, mas da disposição de dar pequenos passos, de se vulnerabilizar e, acima de tudo, de se comprometer a tentar de novo. Os dias seguintes à nossa conversa foram tensos, cheios de momentos de silêncio pesado. Depois da revelação de que Marcos e Carla estavam enfrentando uma crise séria no casamento, tudo parecia fora de lugar. O amor que sempre pensei que fosse inquebrável entre eles, agora parecia distante, como se estivesse sendo puxado para longe por algo que nem eles mesmos podiam compreender. Eu sabia que a transformação que eles precisavam não seria simples, nem rápida. Não era só uma questão de pedir desculpas ou de um gesto de carinho que curaria as feridas. Era algo mais profundo, que exigia que ambos olhassem para dentro de si mesmos e se confrontassem com o que realmente estava acontecendo com eles, individualmente e como casal. A semana passou, e o clima na casa de Marcos e Carla, embora mais ameno do que antes, ainda era carregado. Eu percebia que ambos estavam tentando, mas que a tensão ainda os dominava. Cada um tentava, à sua maneira, reconstruir o que estava quebrado, mas a comunicação entre eles parecia vacilar, como se não soubessem por onde começar. Eles estavam tão focados na dor que haviam causado um ao outro que não conseguiam mais ver o caminho para a cura. Eu não podia mais apenas ser a espectadora. Eu precisava agir, ajudar a acender a chama da esperança que lentamente estava se apagando. Meus anos de experiência como mãe me diziam que o pior que eu poderia fazer seria ficar calada, permitir que o tempo passasse sem oferecer algum tipo de apoio concreto. Eu sabia que a família estava em risco e que minha presença ali, não como juíza, mas como alguém disposta a ajudar, poderia ser a chave para a mudança. Então, decidi agir. Conversar com Marcos e Carla não era mais suficiente. Era hora de dar a eles uma perspectiva diferente sobre o que estava acontecendo. E, para isso, precisava confrontar as verdades não ditas de frente. Na manhã de um domingo tranquilo, eu os chamei para conversar. O ambiente estava mais relaxado e parecia que ambos estavam dispostos a ouvir. Eu sabia que a situação não era mais só sobre a separação iminente, mas sobre um problema mais profundo. Eles estavam se perdendo, e não só no casamento, mas em suas identidades. O que eu queria, mais do que tudo, era mostrar a eles que não estavam sozinhos, que ainda havia uma chance, mas que essa chance precisava ser abraçada por ambos. Marcos, Carla, sei que vocês estão passando por um momento difícil, comecei, olhando para os dois, tentando estabelecer um contato genuíno. Mas o que está acontecendo com vocês não é algo que se resolva em um dia, ou com uma simples decisão. O que vejo aqui é uma falta de comunicação verdadeira. Ambos têm medo. Medo de se machucarem mais, medo de falhar. E esse medo está tomando conta de tudo. Mas é preciso entender que o medo de falhar é o que mais atrapalha o processo de cura. Vocês precisam começar a se ouvir. E mais do que isso, precisam aprender a se perdoar antes de qualquer coisa. Carla olhou para mim com um olhar cheio de dúvidas e receios, como se estivesse se perguntando se a reconciliação era realmente possível. Marcos, por sua vez, parecia mais aberto, mas a dor ainda era evidente em seu rosto. Ele queria acreditar que poderia salvar seu casamento, mas não sabia por onde começar. Eu sei que errei, mãe. Sei que falhei, mas eu não sei mais como consertar. Já tentei de tudo, mas parece que o que fizemos não tem mais jeito, Marcos disse, a voz cheia de dor e frustração. Eu estou tão cansado de tentar e falhar. Eu entendo a dor que você está sentindo, meu filho, mas você não pode se punir para sempre. O que importa agora não é olhar para o que deu errado, mas para o que pode ser feito a partir de agora. E a primeira coisa que vocês precisam fazer é parar de se culpar. O perdão começa dentro de cada um de vocês, não no outro. Quando a culpa toma conta, a solução se torna cada vez mais distante. Eu vejo muito mais potencial para a felicidade de vocês do que acreditam. Carla, que até então permanecia em silêncio, finalmente falou. Mas e se eu não conseguir mais confiar?
Eu sinto que não posso mais ser quem eu era, e não sei como voltar a ser a pessoa que ele precisa. Eu não sei se sou capaz de mudar o que aconteceu entre nós. Eu a olhei com empatia. Eu sabia que ela estava lutando contra um sentimento profundo de perda. Uma perda que não era só do relacionamento, mas de si mesma. Carla, o perdão não significa esquecer o que aconteceu. Não significa apagar a dor, mas sim aceitar que as coisas não podem ser mudadas e que, ao aceitá-las, você pode começar a curar. E a confiança não volta da noite para o dia, mas ela precisa ser reconstruída e começa com pequenos gestos de honestidade e comprometimento de ambas as partes. Eu sabia que não poderia resolver tudo de uma vez. Eu não era uma mágica, nem uma solução instantânea para seus problemas. Mas a única coisa que eu tinha para oferecer era o que aprendi ao longo de minha vida: que o perdão, a paciência e o respeito mútuo são as únicas coisas que podem verdadeiramente salvar um relacionamento. Vocês dois são fortes, muito mais fortes do que pensam. Mas para isso, precisam estar dispostos a se entender de uma forma que vai além das palavras. Precisa haver ação, um esforço mútuo para reconstruir o que foi quebrado. O ambiente estava mais calmo agora, mas eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. As palavras que eu disse eram apenas o começo de algo muito mais profundo. Eles precisavam de tempo, de espaço e, mais importante, de uma vontade sincera de fazer o trabalho necessário para curar as feridas emocionais que estavam entre eles. Naquele momento, eu vi uma mudança nos olhos de Carla e Marcos. Não era uma solução mágica, mas era um começo. Eles estavam começando a entender que o que haviam perdido não era algo impossível de recuperar, mas que, para isso, precisavam agir com paciência e amor. O que eu vi nas semanas seguintes não foi uma mudança rápida ou simples, mas sim um processo gradual. Marcos e Carla começaram a dar os primeiros passos rumo à reconstrução, mas esses passos foram marcados por momentos de tensão e fragilidade. O caminho para a cura não é linear, é cheio de tropeços, hesitações e recomeços. Naquela primeira semana após nossa conversa, ambos pareciam mais dispostos a tentar, mas as conversas ainda eram carregadas de dúvidas. Marcos tentava de todas as formas ser mais presente, mais aberto, mas ainda havia momentos em que ele se sentia perdido. Ele, que sempre foi o protetor da família, agora se via impotente diante das dificuldades de seu próprio casamento. Carla, por outro lado, ainda estava em um processo de autodescoberta. Ela começava a perceber que a confiança não se reconstrói de imediato. Mas o que me chamou a atenção foi a sinceridade dela em querer mudar. Embora as feridas ainda estivessem abertas, ela se dispunha a olhar para Marcos com um novo olhar, com a esperança de que o amor que um dia os uniu ainda fosse possível de ser resgatado. Eu os observei de longe, com o coração apertado, mas com a certeza de que a única maneira de superar essa crise seria com paciência. Eu sabia que o que Marcos e Carla estavam passando não era algo que pudesse ser corrigido com uma única conversa. A reconstrução de um relacionamento leva tempo e, muitas vezes, é necessário que ambos estejam dispostos a se colocar em primeiro plano para poder cuidar do relacionamento como um todo. Marcos, você me ama, eu sei disso, mas o que precisamos agora não é só amor. Precisamos de ação. Precisamos de mudanças reais em como nos comunicamos, disse Carla uma noite, quando estavam sentados na sala após o jantar. Eu sabia que ela estava começando a ver a diferença entre amar e agir com base nesse amor. Marcos ficou em silêncio, tentando absorver suas palavras. Ele estava pronto para fazer mudanças, mas ainda não sabia por onde começar. Eu sabia que ele estava lutando com a ideia de ser vulnerável e admitindo que, até aquele momento, sua maneira de agir não havia sido eficaz. Mas o fato de ele ouvir Carla, de se permitir refletir sobre suas falhas, era uma vitória por si só. Eu sei, Carla. Eu sei que preciso ser mais do que apenas palavras. Preciso agir, e estou disposto a fazer isso. Mas preciso da sua ajuda também. Não posso fazer isso sozinho, ele respondeu, com um olhar sincero, mas cheio de incertezas. A conversa deles não foi uma resolução mágica, mas foi um ponto de virada. Eles estavam, de alguma forma, começando a aceitar a ideia de que a reconstrução exigiria esforço, mas também aceitação. Eles precisavam aprender a se perdoar e a confiar novamente, um passo de cada vez.
Eu sabia que esse processo seria difícil, mas o que me confortava era que Marcos e Carla estavam começando a entender que o que eles queriam salvar era mais valioso do que qualquer obstáculo que pudessem enfrentar. O amor deles não estava perdido, mas eles precisavam abrir espaço para que ele crescesse novamente, mais forte e mais genuíno. Nos dias que se seguiram, eles começaram a fazer pequenos ajustes na forma como lidavam um com o outro. Conversas mais honestas, gestos mais gentis e, o mais importante, a disposição para reconhecer que estavam falhando, mas também que ainda havia espaço para recomeçar. Marcos começou a dedicar mais tempo a Carla, a ser mais atento às suas necessidades emocionais. Ele começou a perceber que não se tratava apenas de dar soluções, mas de ser um parceiro disposto a estar ali para ela em todos os momentos. Carla, por sua vez, também passou a ser mais aberta. Ela permitiu que Marcos visse sua vulnerabilidade, o que não era fácil para ela. Ela sempre foi forte, mas, ao longo do processo, entendeu que não havia fraqueza em pedir ajuda e que a confiança se reconstrói quando ambos se permitem ser imperfeitos. O desafio da família. Apesar de toda a transformação que estava acontecendo entre Marcos e Carla, havia algo ainda mais profundo que precisava ser enfrentado: o papel da família. Eu, como mãe, sentia a responsabilidade de ajudar, de tentar interceder para que eles encontrassem a felicidade novamente. Mas eu sabia que não podia forçar nada. O que eu oferecia, mais do que qualquer conselho, era minha presença, minha paciência e a certeza de que, mesmo em tempos difíceis, o amor poderia superar tudo. Em uma tarde, decidi conversar com Marcos e Carla, mas desta vez sozinha, sem pressa, sem pressões. O que eu queria, mais do que qualquer outra coisa, era dar-lhes o espaço para se abrir, para que eles se sentissem seguros, para falar sobre o que realmente estavam sentindo, sem medo de julgamento. Eu sei que vocês estão lutando. Sei que a dor ainda está muito presente, mas a pergunta que fica é: vocês ainda querem lutar por isso? Perguntei, com a voz suave, mas cheia de sabedoria. Carla olhou para Marcos e a resposta não foi imediata. Mas o silêncio entre eles não era mais pesado. Era um silêncio confortável, como se estivessem processando tudo o que havia acontecido. Sim, mãe, eu quero tentar de novo, disse Marcos, a voz cheia de sinceridade. Carla, com o rosto suavizado, assentiu. Eu também. Quero reconstruir, quero ser mais aberta. Sei que não será fácil, mas quero tentar. Eu sorri, com lágrimas nos olhos. O simples fato de ouvir essas palavras me deu a esperança de que, apesar de tudo, o amor ainda poderia vencer. Mas mais do que isso, eu sabia que a verdadeira força deles estava em sua disposição de mudar, de se permitir errar, mas também de se apoiar mutuamente. Com o passar das semanas, Marcos e Carla começaram a colocar em prática o que haviam discutido e aprendido. A sensação de que estavam em um caminho mais saudável, mais consciente e respeitoso um com o outro, se tornou palpável. Porém, como todo processo de reconstrução, a confiança, a paciência e a disposição para enfrentar o que havia sido perdido seriam essenciais para que a relação realmente se solidificasse novamente. A primeira mudança que percebi foi a comunicação. Marcos e Carla começaram a se abrir mais um para o outro. As conversas que antes estavam repletas de acusação e frustração agora se tornavam momentos de escuta genuína. Eles começaram a entender que o maior obstáculo entre eles não era o que havia acontecido, mas a maneira como eles se sentiam incapazes de expressar suas emoções de forma honesta e vulnerável. Aquelas paredes invisíveis que haviam sido levantadas com o tempo estavam começando a cair, e isso era um grande sinal de progresso. Eu sempre soube que o perdão não se trata apenas de esquecer o que aconteceu, mas de compreender que a dor de ambos foi real. Marcos, ao longo dos dias, se esforçou para ser mais compreensivo com Carla, sem pressa de consertar as coisas, mas buscando maneiras de validar seus sentimentos. Ele entendeu que não era mais sobre agradar Carla com palavras, mas sobre ser uma presença constante e segura para ela. E Carla, por sua vez, começava a aprender a confiar mais não apenas em Marcos, mas também em si mesma. Ela se via como alguém que poderia reconstruir o relacionamento, mas que também precisava ser honesta com suas próprias emoções e limitações.
Apesar de todos os esforços, a estrada ainda estava longe de ser fácil. Havia momentos de fragilidade, momentos em que ambos duvidavam da capacidade de mudança. Carla, especialmente, ainda carregava um receio profundo de que, apesar de todo o esforço, as coisas nunca seriam como antes. Ela tinha medo de que a confiança, uma vez perdida, nunca poderia ser recuperada. Por mais que Marcos tentasse ser o homem que ela queria, a sensação de perda ainda estava muito forte para ela. Eu sentia que a maior batalha de ambos era enfrentar o medo de não ser mais capaz de amar plenamente, o medo de ser vulnerável e, o mais importante, o medo de que a dor do passado se repetisse. Mas o que me impressionava e o que me dava esperança era ver como eles estavam dispostos a enfrentar esses medos, como estavam começando a abraçar suas fraquezas e se apoiar nas fortalezas do outro. Naquela tarde, Marcos me procurou. Eu sabia que ele estava prestes a compartilhar algo importante, algo que ele ainda não havia conseguido verbalizar. Quando ele se sentou ao meu lado, a tensão era visível. Ele não estava mais apenas angustiado, mas sim tentando lidar com algo que estava em seu coração. Mãe, eu tenho pensado muito sobre tudo isso, sobre o que aconteceu com a gente, e uma coisa me está consumindo. Eu tenho medo de que, por mais que eu tente, eu nunca consiga ser suficiente para ela. Eu nunca fui o homem que ela merecia. Eu olhei para ele com calma, tentando entender o peso de suas palavras. Marcos, você precisa entender que ser suficiente para o outro não é sobre se encaixar em uma expectativa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Você está disposto a ser mais honesto consigo mesmo, a ser mais vulnerável, a pedir desculpas quando errar? Isso é o que vai fazer a diferença. Ele respirou fundo, mas eu percebia que ele estava tentando processar minhas palavras. Eu sei que estou tentando ser uma boa pessoa, mãe, mas ao mesmo tempo, me sinto tão perdido. Eu me sinto como se fosse o único responsável pelo que aconteceu. Não sei mais o que posso fazer. A resposta que eu tinha para ele era simples, mas importante. Marcos, ser um bom homem não significa carregar o peso do mundo sozinho. Você precisa dividir isso com Carla, com ela, com os outros. Mas o mais importante é entender que os dois estão nessa caminhada juntos. E no final das contas, o que importa não é a perfeição, mas o esforço e o amor genuíno. O caminho da reconstrução é árduo, mas é feito de pequenas atitudes diárias. Eu sabia que Marcos estava começando a se abrir mais, a se permitir enxergar sua própria dor de uma maneira diferente. Ele estava sendo mais honesto consigo mesmo, algo que sempre foi difícil para ele. A mudança, embora ainda distante, estava começando a acontecer. Carla, por sua vez, também estava evoluindo. Ela começou a ser mais aberta com Marcos, a compartilhar seus medos e inseguranças de forma mais transparente. Ela sabia que a confiança não seria reconquistada com pressões, mas com paciência. O maior obstáculo que ela ainda enfrentava era o medo de que, mesmo após todo o esforço, as coisas não seriam mais as mesmas. Ela temia que o casamento que tinham não fosse mais possível. Mas a cada dia que passava, Carla começou a perceber que a confiança não voltaria da noite para o dia, mas que ela estava disposta a reconstruí-la, peça por peça. Em um desses dias, quando estavam caminhando pela praia, Marcos e Carla conversaram profundamente sobre o futuro. O que mais me tocou foi o momento em que Marcos, pela primeira vez, olhou para Carla e disse: "Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas vou tentar de tudo para ser o homem que você precisa, Carla. Eu não sei como vai ser, mas vou fazer o meu melhor. E se você me der uma chance, vou estar ao seu lado para reconstruir, de novo, o que a gente perdeu." Carla o olhou nos olhos e, pela primeira vez, sem o peso da dúvida, ela respondeu: "Eu quero tentar também. Eu sei que não vai ser fácil, mas não quero viver com arrependimentos. Eu ainda te amo, Marcos, e estou disposta a dar o próximo passo." O sol estava se pondo, lançando uma luz suave sobre a casa de Marcos e Carla. O mar batia suavemente nas pedras da praia e o som das ondas parecia harmonizar com um ambiente calmo, apesar da tensão que ainda existia no ar. Carla e Marcos, após semanas de conversa e reflexão, estavam começando a encontrar um terreno comum, mas a estrada para a cura e reconstrução de seu casamento ainda estava repleta de desafios.
Eu os observava, à distância, com o coração apertado, mas também com uma sensação de esperança renovada. Eles estavam, finalmente, se permitindo ser mais vulneráveis um com o outro e, o mais importante, estavam aprendendo a escutar de verdade. Durante o jantar daquela noite, Marcos fez um gesto simples, mas profundo, ao colocar a mão sobre a de Carla em um gesto de cumplicidade. Ela olhou para ele com um sorriso suave, algo que não acontecia há muito tempo. A tensão entre eles estava diminuindo, mas havia algo que eu sabia que eles ainda precisavam: tempo. A reconstrução do amor deles não seria uma tarefa fácil. Eles estavam apenas começando a primeira grande decisão. Na manhã seguinte, depois de um café tranquilo, Marcos se aproximou de mim. Ele estava mais calmo, mais centrado, mas havia algo diferente em sua postura, algo que me dizia que ele estava preparado para dar um passo importante. Era como se ele tivesse finalmente reconhecido o que precisava mudar em si mesmo para que a relação com Carla pudesse ter uma chance. Mãe, eu pensei muito sobre o que você disse, sobre ser verdadeiro, não apenas com Carla, mas comigo mesmo. Eu sei que tenho falhado em muitas coisas, mas a decisão que tomamos juntos é a mais importante. E eu estou pronto para trabalhar nisso, mais do que nunca. Eu quero que ela confie em mim de novo. Não vou desistir dela. Eu olhei para ele com um sorriso caloroso, mas não disse nada imediatamente. Ele estava tomando a responsabilidade em suas mãos, mas mais do que isso, ele estava disposto a realmente mudar. O fato de ele estar disposto a fazer essa escolha era por si só uma grande vitória. Depois de um longo suspiro, Marcos continuou. E sobre a minha carreira, mãe? Eu estava tão focado em minha profissão, em ser bem-sucedido, que perdi de vista o que realmente importa. Preciso de um novo equilíbrio, não só para mim, mas para nós dois. Preciso estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Vou começar a mudar minha rotina, minha forma de pensar, porque a nossa família merece isso. E, principalmente, Carla merece. Eu sabia que Marcos estava finalmente entendendo que a verdadeira força não vinha das realizações externas, mas da força interna de saber equilibrar as prioridades. Não se tratava mais de ter uma carreira de sucesso ou de ser admirado, mas de ser presente, de ser alguém em quem sua esposa pudesse confiar e se apoiar, sem medo de ser machucada. Isso, para mim, foi um dos maiores sinais de transformação. Carla, por sua vez, também estava mudando, mas em um ritmo um pouco diferente. Ela sabia que o caminho seria longo, mas também estava mais disposta a aceitar o que não podia controlar. Uma das coisas que percebi nas últimas semanas foi que Carla estava começando a se abrir mais com Marcos, a mostrar seus próprios medos e inseguranças. Antes ela havia se fechado, tentando parecer forte o tempo todo, como se estivesse no controle de tudo. Mas agora, ela estava mais disposta a ser honesta com ele sobre suas fragilidades. O recomeço com passos lentos. Eles decidiram começar a fazer algo juntos, fora da rotina diária. Uma das sugestões de Marcos foi que eles passassem um fim de semana sozinhos, sem as distrações do trabalho, sem a pressão da vida cotidiana. Eles escolheram um lugar simples na montanha, longe de tudo, um lugar onde pudessem se ouvir sem a interferência do mundo lá fora. Eu sabia que aquele fim de semana seria um teste importante para o relacionamento deles. O que eu vi foi uma Carla mais aberta, mais vulnerável, falando sobre seus próprios receios em relação ao futuro. Ela disse, com sinceridade, o que estava pesando em seu coração. Eu sei que a confiança não se reconstrói de um dia para o outro, Marcos. Sei que estamos tentando, mas ainda sinto medo. Eu temo que, mesmo com todo o esforço, as coisas não voltem a ser como eram. Mas o que eu quero, mais do que qualquer coisa, é sentir que, apesar de tudo, ainda sou capaz de confiar em você e que você está disposto a lutar por nós. Marcos, com os olhos fixos nela, respondeu: Eu entendo o seu medo, Carla. E honestamente, eu também tenho os meus. Mas eu quero que você saiba que não vou desistir. Não só porque eu te amo, mas porque eu sei que a nossa relação vale a pena. Quero fazer as coisas certas e vou estar aqui, ao seu lado, todos os dias, mostrando que estou disposto a mudar. Eles começaram a reconstruir sua relação com um fundamento mais firme,
um compromisso de não deixar que o medo e as inseguranças do passado destruíssem o que ainda podiam ter. Sabiam que o processo de reconstrução seria longo e que o perdão seria a base de tudo, mas também estavam cientes de que ambos precisavam trabalhar ativamente para manter o que já tinham conquistado. Eu, como mãe, observava essa transformação com uma mistura de orgulho e esperança. Eu sabia que ainda haveria obstáculos no caminho deles, mas o que mais me tocava era ver que eles estavam, de fato, se esforçando para reconstruir o que por tanto tempo parecia irrecuperável. Não havia promessas de perfeição, mas sim uma disposição sincera de se reconectar, de confiar e de recomeçar. Apesar dos passos significativos que Marcos e Carla haviam dado em sua jornada de reconciliação, eles ainda estavam no meio do processo de reconstrução de seu relacionamento. A confiança, por mais que estivesse começando a ser restabelecida, ainda era frágil. Cada pequeno gesto, cada palavra dita, precisava ser cuidadosamente considerada, pois ambos sabiam que qualquer falha poderia reabrir feridas que ainda não estavam completamente curadas. Era uma terça-feira quando a primeira grande prova apareceu. Carla, em sua rotina diária, começou a perceber uma nova mudança no comportamento de Marcos. Ele estava mais calado do que o normal, mais distraído e, ao que parecia, distante. Embora ele tivesse prometido estar mais presente, algo em seu comportamento a fez se sentir insegura novamente. E aquele medo que ela tanto tentava afastar, o medo de ser novamente decepcionada, começou a ressurgir. Marcos, por sua vez, estava enfrentando seus próprios dilemas internos. A pressão de ser um bom marido, de ser o homem que Carla esperava dele, estava começando a pesar mais do que ele imaginava. Ele tentava ser o melhor possível, mas, de alguma forma, sentia que não estava conseguindo corresponder às expectativas. Ele tinha medo de falhar novamente, e esse medo começou a afetar sua forma de agir. Naquela noite, enquanto estavam sentados à mesa para o jantar, Carla não pôde deixar de perceber a tensão entre eles. Marcos estava em silêncio, mexendo a comida no prato, e sua mente parecia distante. Carla, já com a insegurança tomando conta de seus pensamentos, decidiu não esperar mais. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Precisava entender o que havia mudado. Marcos, você está diferente. Você tem estado distante e eu não sei mais o que pensar. A gente estava indo tão bem, mas agora parece que estamos de volta ao ponto de partida. O que está acontecendo? Perguntou Carla, com uma dor silenciosa na voz, mas também com uma urgência de entender a situação. Marcos suspirou profundamente, olhando para ela, mas sem conseguir olhar nos seus olhos. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil. Ele sabia que Carla estava sentindo a dor que ele, em silêncio, estava carregando. Carla, não é que eu esteja distante, é que eu tenho medo de que, mesmo fazendo tudo o que posso, não consiga ser o homem que você precisa. Sinto que não estou conseguindo dar o melhor de mim, e honestamente, isso me assusta. Eu quero te dar tudo o que você precisa, mas às vezes parece que não consigo alcançar suas expectativas, nem as minhas próprias. Marcos respondeu, a voz embargada e o olhar cheio de arrependimento. Aquela resposta cortou o coração de Carla. Ela sabia que Marcos estava se esforçando, mas também entendia o que ele estava dizendo. Ele não estava sendo honesto consigo mesmo, porque o medo de falhar estava impedindo-o de se entregar completamente. Ele estava se afastando, sem perceber, de uma maneira sutil, mas destrutiva. Carla olhou para ele com um misto de dor e compreensão. Ela sabia que ele tinha suas próprias inseguranças, mas o que a feriu mais profundamente foi perceber que ele estava novamente se deixando consumir pelo medo. O medo de não ser o suficiente, o medo de falhar, estava criando uma distância silenciosa entre eles. Marcos, você não precisa ser perfeito. Você não precisa dar tudo o que eu preciso, mas sim ser você mesmo. Eu não quero um homem perfeito. Eu quero alguém ao meu lado que seja honesto, que me olhe e me diga o que está sentindo, sem medo de se mostrar vulnerável. Carla disse, com a voz suave, mas firme. Eu não estou esperando que você seja algo que você não é. O que eu preciso de você é a verdade, e não mais silêncios que nos afastem. As palavras de Carla tocaram Marcos profundamente.
Ele nunca havia pensado dessa forma. Ele estava tentando ser o homem ideal para ela. Mas o que ela realmente queria era alguém que fosse verdadeiro consigo mesmo e com ela. Ele não precisava se esconder por trás de um comportamento que não era autêntico. Você tem razão, Carla. Eu tenho medo de falhar, mas sei que o maior erro que eu cometi foi tentar ser algo que não sou. Eu estava me esquecendo de quem eu sou, de quem nós somos. Eu não preciso ser perfeito, e sei disso agora. O que eu preciso é ser verdadeiro e estar aqui para você, sem máscaras, sem esconder o que realmente estou sentindo. Marcos respondeu, finalmente olhando nos olhos de Carla. A tensão entre eles começou a se dissipar. A conversa não foi fácil, mas foi o começo de um novo entendimento. Eles estavam começando a entender que a base do relacionamento deles não era a perfeição, mas a honestidade e a disposição para enfrentar os desafios juntos. A confiança que ambos tanto temiam perder não era algo que se conquistava com gestos perfeitos, mas com pequenas ações diárias de vulnerabilidade e compreensão mútua. O caminho à frente. Após aquela conversa, Marcos e Carla começaram a se permitir ser mais transparentes, mais honestos. Eles perceberam que o silêncio e a repressão emocional não os levariam a lugar algum. A comunicação se tornou a chave para a reconstrução deles, e ambos estavam dispostos a dar mais um passo em direção à cura. Mas havia algo ainda mais profundo a ser explorado. O relacionamento deles não se baseava apenas em como se comunicavam ou como lidavam com as crises, mas na construção de um amor que fosse mais genuíno e mais real. Não era sobre ser perfeito ou sempre estar certo, mas sobre aprender a amar a si mesmos antes de tentar amar o outro de forma completa. Naquele fim de semana, Marcos e Carla decidiram fazer algo especial. Um pequeno passeio, longe da rotina, em um local tranquilo. Eles sabiam que o processo de reconstrução era contínuo, mas também sabiam que estavam no caminho certo. Aos poucos, o amor que eles achavam que haviam perdido começava a florescer novamente. Não com grandes gestos, mas com cada pequeno passo dado com sinceridade e vulnerabilidade. Dona Teresa, que os observava com um olhar atento e cheio de esperança, sabia que o processo não era fácil, mas estava confiante de que Marcos e Carla estavam finalmente encontrando o caminho para o perdão e a reconstrução. Com o tempo, Marcos e Carla começaram a se dar mais espaço para curar as feridas que ainda restavam. Mas o caminho da reconciliação, como eu já sabia, não seria fácil nem direto. À medida que os dias passavam, os momentos de silêncio entre eles começaram a ser preenchidos com conversas mais honestas, mais sinceras. Cada gesto, cada palavra se tornava significativa, porque ambos estavam investindo no que antes parecia perdido. Porém, havia algo que ainda os incomodava: o medo do futuro. Mesmo com os esforços visíveis e o desejo de continuar juntos, ambos tinham receios de que a dor do passado pudesse retornar. O que eles não percebiam ainda era que o maior desafio não era o que aconteceu, mas o medo do que poderia acontecer. Eles estavam aos poucos aprendendo que a verdadeira transformação não era simplesmente corrigir o que estava errado, mas aceitá-los com todas as imperfeições e incertezas como eles eram. Marcos, embora mais confiante em sua capacidade de mudar, ainda lutava contra seus próprios fantasmas. Ele se perguntava, constantemente, se realmente conseguiria ser o homem que Carla precisava. Mesmo depois de todas as conversas, o medo de falhar ainda estava enraizado nele, como uma sombra que se negava a desaparecer. Isso começou a afetar sua forma de interagir com ela, com gestos mais contidos, mais preocupados. Ele não estava mais agindo de forma espontânea como antes. Isso o impedia de se entregar completamente ao momento, o que, por sua vez, gerava insegurança em Carla. Carla, por sua vez, estava começando a perceber que a reconstrução não era algo que viria de Marcos sozinho. Ela também tinha sua parcela de responsabilidade e, mais importante, precisava aprender a confiar em si mesma. Ela temia que o amor que sentia por Marcos não fosse suficiente para superar os obstáculos que ainda surgiam, mas estava começando a perceber que, para ter um relacionamento saudável, ela precisava confiar não só nele, mas também em sua própria capacidade de se abrir e se permitir ser vulnerável.
Foi em uma tarde fria de sexta-feira, depois de uma longa semana de tentativas e falhas pequenas, que eles tiveram uma conversa que mudaria os rumos de seu relacionamento. Estávamos todos reunidos na sala de estar, e o ambiente estava tranquilo, com a lareira acesa e o som suave da música no fundo. Marcos e Carla estavam mais distantes do que o normal, mas a conversa que se seguiu revelou muito sobre o que ambos ainda estavam segurando dentro de si. Carla, com um olhar pensativo, começou. Marcos, eu tenho tentado ser paciente, mas algo dentro de mim ainda está bloqueado. Eu ainda tenho medo de te perder. Medo de que, depois de todo o esforço que estamos fazendo, não consiga confiar completamente em você novamente. Não sei como explicar, mas sempre que você se afasta, mesmo que seja por uma pequena coisa, eu fico com esse peso no peito. Eu sei que estamos tentando, mas é como se, ao tentar resolver as coisas, algumas feridas ainda estivessem abertas. Marcos olhou para ela, com a tristeza estampada no rosto. Eu não sabia que você sentia isso, Carla. Eu realmente tentei te mostrar que estou aqui, que vou fazer o que for necessário para que as coisas melhorem entre nós. Mas, sinceramente, eu ainda tenho medo de falhar. Eu não sou perfeito. Eu tenho tanto medo de te decepcionar que, às vezes, acabo me fechando. Não sei como agir para te mostrar que realmente estou mudando. Eu queria que tudo fosse mais simples. A conversa deles, embora dolorosa, foi uma das mais sinceras que já tiveram. Ambos estavam revelando as inseguranças que, até aquele momento, tinham se escondido sob camadas de medo e frustração. Ao ouvir as palavras de Marcos, Carla compreendeu algo que ela ainda não tinha internalizado completamente. Ele estava sim tentando, mas o medo que ele sentia estava impedindo-o de ser totalmente transparente. Marcos, eu entendo o seu medo. E, de alguma forma, também sinto o mesmo. Nós dois temos medo do que ainda podemos perder. Mas isso não pode nos paralisar. Eu preciso acreditar em você. E, mais importante, preciso acreditar que juntos somos mais fortes. Não podemos continuar a construir o relacionamento que queremos com tanto receio de falhar. O que precisamos é nos permitir errar, aprender e, principalmente, confiar um no outro mais do que nunca. As palavras de Carla tocaram profundamente Marcos, que finalmente se sentiu ouvido de uma maneira verdadeira. A conversa foi, para ambos, um marco importante. Pela primeira vez, eles estavam olhando um para o outro e reconhecendo que não era o medo que deveria definir o relacionamento deles, mas a disposição para enfrentar os desafios, as falhas e as inseguranças juntos. Eles estavam finalmente se permitindo ser vulneráveis de maneira plena. Eu, como mãe, sabia que o maior presente que eles poderiam se dar era a permissão de falhar, a permissão de crescer juntos, sem pressões externas ou expectativas irreais. O amor, como sempre digo, não é feito de perfeição, mas de aceitação. E a aceitação, por mais difícil que fosse, era o primeiro passo para que ambos pudessem realmente se encontrar novamente. Superando o passado. Nos dias seguintes, Marcos e Carla começaram a agir com mais confiança em sua relação. Eles agora estavam mais dispostos a compartilhar seus medos e, mais importante, estavam prontos para ouvir o que o outro tinha a dizer, sem julgamentos, sem defesas. Eles sabiam que a recuperação não aconteceria da noite para o dia, mas, finalmente, ambos estavam dispostos a trabalhar por ela. Marcos, por exemplo, começou a ser mais transparente em relação aos seus sentimentos, algo que ele evitava antes por medo de se mostrar frágil. Ele passou a se abrir mais, a expressar suas inseguranças sem sentir que isso o tornava menos forte. Ele não precisava mais carregar o peso de suas falhas sozinho. E Carla, por sua vez, passou a se sentir mais segura para confiar nele, sabendo que, apesar de todos os desafios, ele estava ali, disposto a reconstruir ao seu lado. Dona Teresa, observando tudo de longe, sentia que havia algo mais profundo acontecendo entre Marcos e Carla. Era como se a tempestade tivesse passado, e embora o céu ainda estivesse um pouco nublado, eles estavam finalmente começando a ver um caminho para a reconciliação. Eu sabia que a jornada deles ainda estava longe de ser concluída, mas agora havia uma base sólida de confiança e amor renovado sobre a qual eles poderiam construir.
O tempo, como sempre, teve um papel crucial na transformação do relacionamento de Marcos e Carla. Embora o processo de reconstrução tenha começado com um passo de cada vez, havia algo no ar agora que estava além do esforço consciente. A compreensão mútua estava se tornando a base sólida para o amor deles. Ambos estavam cientes de que o que viviam não era mais uma relação perfeita ou idealizada, mas sim uma parceria verdadeira, cheia de vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, forças renovadas. Nos meses seguintes, Marcos e Carla continuaram a percorrer essa estrada de reconstrução. Eles não estavam mais cegos pela ilusão de que poderiam ser uma versão perfeita de um casamento ideal. Agora, sabiam que o casamento deles precisaria ser reconstruído constantemente, que a confiança seria algo a ser cultivado a cada momento. A principal mudança que observei em Marcos foi sua maior disposição para se abrir emocionalmente. Antes, ele havia se preocupado demais com as expectativas externas e com a imagem que queria passar, tanto para a família quanto para si mesmo. Ele, então, percebeu que, para que o relacionamento sobrevivesse e prosperasse, ele precisaria ser mais vulnerável, mais honesto. Ele começou a compartilhar seus medos, suas angústias, e ao fazer isso, se sentiu mais leve. Carla, por sua vez, passou a se permitir mais. A confiança que antes parecia distante começou a florescer dentro dela. Ela não estava mais se escondendo atrás da parede da frustração ou da dor. Ela estava pronta para ser uma parceira completa de Marcos, com toda a vulnerabilidade e os riscos que isso envolvia. Mas o mais importante era que, apesar das dificuldades que enfrentaram, eles estavam se permitindo crescer juntos. Naquele dia, Marcos e Carla estavam sentados na sala de estar, depois de um longo dia de trabalho e tarefas cotidianas. Eles estavam mais tranquilos, mais próximos, e finalmente começaram a perceber o quanto haviam mudado durante esse tempo. O medo de falhar não era mais o que os movia. Eles estavam mais interessados em aprender, em ser mais abertos e, sobretudo, em criar algo novo juntos, mais forte e mais verdadeiro. Eu sei que ainda temos muito para aprender, mas você tem sido incrível, Carla, Marcos disse, olhando para ela com um sorriso genuíno. Eu já te disse isso antes, mas não custa lembrar. Eu nunca imaginei que nossa relação passaria por tudo o que passamos, mas ver você aqui agora, ao meu lado, é mais do que eu poderia esperar. Você tem sido minha força. Carla sorriu, tocada pela sinceridade dele. Eu também nunca imaginei que chegaríamos até aqui. Eu tinha tantos medos, tantos receios de que a dor fosse ser maior do que qualquer coisa que pudéssemos reconstruir. Mas agora, eu vejo o quanto o que vivemos nos fortaleceu. Eu não sou mais a mesma mulher que era quando tudo começou. Eu aprendi a confiar em mim mesma, a me ouvir. E isso, mais do que qualquer coisa, me ajuda a ser mais forte para você. Essa troca de palavras simples, mais profundas, representava o começo de uma nova fase no relacionamento deles. Eles não eram mais as mesmas pessoas de antes, mas essa nova versão de Marcos e Carla estava mais disposta a se entender, a dar mais do que pedir, e mais importante, a estar presente no presente, sem se prender ao que já passou. Os desafios de confiar no processo. No entanto, mesmo com todo o progresso que fizeram, os desafios ainda eram grandes. Eles estavam mais fortes, mas a insegurança sobre o futuro ainda pairava sobre eles. O medo de que tudo pudesse desmoronar novamente estava lá, escondido nas entrelinhas das conversas, nas dúvidas silenciosas que às vezes surgiam. Foi em um momento de vulnerabilidade, uma noite em que Marcos estava mais introspectivo do que o normal, que ele finalmente abriu seu coração para Carla sobre as incertezas que ainda sentia. Eu sei que estamos indo bem, mas e se tudo isso não for suficiente? E se um dia a distância entre nós voltar? Eu tenho tanto medo de que isso aconteça. Eu não sei se tenho forças para enfrentar isso outra vez. Carla, ao ouvir suas palavras, se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro como se quisesse segurá-lo, dar-lhe uma sensação de apoio incondicional. Marcos, o que estamos fazendo aqui não é uma garantia de perfeição. Mas o que temos é real. O que temos é um compromisso de nos olhar, de nos ouvir e de seguir em frente, mesmo com medo. Eu não vou te abandonar, não importa o que aconteça. Não porque tudo seja perfeito,
mas porque estou comprometida com esse processo de crescimento, de mudança. Eu acredito em nós. Aquelas palavras de Carla foram um alicerce para Marcos. Ele sabia que a insegurança não desapareceria da noite para o dia, mas a confiança que Carla demonstrava em seu compromisso fez com que ele começasse a ver as coisas de outra forma. O medo que ele sentia não deveria ser um obstáculo, mas algo a ser enfrentado juntos, como sempre deveria ter sido. A confiança não vinha de um lugar de perfeição, vinha de reconhecer as falhas, os erros, mas ainda assim escolher acreditar que com os esforços certos, o amor era capaz de suportar e crescer, apesar das adversidades. O olhar de Dona Teresa. Como mãe, eu sabia que a jornada deles estava longe de ser concluída. Eu os observava com um olhar atento e cuidadoso, sem interferir, mas sempre disponível para dar o apoio necessário. Eu vi em Marcos e Carla uma vontade sincera de se reconstruírem, e isso me enchia de esperança. O que me emocionava mais era o fato de que ambos estavam se permitindo ser humanos, com falhas, com medos, mas também com uma grande força para seguir em frente. Quando eles olharam para o futuro, não vi mais aquele olhar de dúvida que os acompanhava antes. Eles estavam mais confiantes, mais tranquilos, cientes de que os desafios continuariam, mas sabiam que juntos poderiam enfrentá-los. Naquela noite, enquanto estavam sentados à mesa, com o jantar quase pronto, Marcos olhou para Carla e, com um sorriso sereno, disse: Eu sei que o caminho não será fácil, mas o que importa é que estamos fazendo isso juntos, e isso, para mim, é tudo. Carla respondeu com um sorriso de cumplicidade, tocando a mão dele. Sim, juntos. E sei que, com o tempo, vamos descobrir o que é necessário para continuar a crescer. O tempo passou e, aos poucos, a sensação de paz e confiança começou a tomar conta da casa de Marcos e Carla. Os desafios nunca desapareceriam completamente, mas a forma como enfrentavam cada um deles estava mudando. Eles não estavam mais correndo de seus medos, mas aprendendo a caminhar ao lado deles. A jornada de reconstrução que parecia tão distante no início, agora se tornava uma realidade construída dia após dia, gesto após gesto. Carla e Marcos estavam mais maduros, mais conscientes de si mesmos e um do outro. Havia algo de muito profundo em suas ações agora. O medo ainda estava lá, mas o que mais os unia era a decisão de, apesar disso, continuar a jornada, a decisão de não desistir de se compreender, de crescer juntos, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Eles aprenderam a importância de aceitar que um relacionamento não é sobre a perfeição, mas sobre o esforço e a dedicação contínuos. Os domingos em família, os momentos simples, as conversas longas no sofá, os olhares de cumplicidade que trocavam de vez em quando, tudo isso se tornou mais forte e mais genuíno. Eles não estavam mais carregando o peso do passado da mesma forma. Claro, as cicatrizes ainda estavam lá, mas elas agora faziam parte de uma história de superação, de amor renovado. Um dos momentos mais marcantes da transformação deles aconteceu quando, durante um jantar simples, Marcos fez uma promessa silenciosa. Ele sabia que não precisava de palavras grandiosas para expressar seu compromisso com Carla. Era através das pequenas coisas, das atitudes diárias, que ele demonstrava seu amor por ela. Naquela noite, enquanto se sentavam à mesa, ele a olhou e, com um sorriso sincero, disse: Eu sei que nem sempre serei perfeito, mas vou continuar tentando. Vou continuar a me esforçar por nós dois, para sermos mais fortes, para estarmos mais unidos, e eu sei que juntos somos mais do que conseguimos imaginar. Carla sorriu de volta, com os olhos brilhando. Eu também sei disso, Marcos. Não preciso de perfeição, só de você. E eu também vou continuar tentando, porque o que a gente tem vale a pena. O que nós somos agora é real, e isso é o que me dá força. Dona Teresa, que observava tudo com um olhar acolhedor e tranquilo, sentiu um alívio profundo. Ela sabia que, mais do que qualquer coisa, o que Marcos e Carla haviam encontrado era o entendimento de que um relacionamento saudável exige um trabalho contínuo, mas também exige entrega, vulnerabilidade e o reconhecimento das imperfeições. Eles estavam se reconstruindo, mas mais importante, estavam se reencontrando como pessoas inteiras, não perfeitas, mas reais. A jornada continua.
A vida de Marcos e Carla não seria isenta de desafios. Haveria, certamente, momentos difíceis, dificuldades que testariam sua paciência e compreensão. Mas agora, ao olhar para eles, percebia que estavam mais preparados. Eles haviam aprendido a se comunicar de maneira aberta e verdadeira, e sabiam que as dificuldades não precisavam ser enfrentadas sozinhos. O importante não era o que eles já haviam superado, mas o que ainda poderiam conquistar juntos. Dona Teresa, com seus 65 anos, olhou para seus filhos com um sorriso suave, com uma sensação de paz interior. Ela sabia que seu papel como mãe não era apenas de aconselhar, mas de deixar que seus filhos seguissem seus próprios caminhos, com suas próprias lições. A confiança e o amor de Marcos e Carla haviam sido restaurados e, mais do que isso, ela sabia que eles estavam agora mais fortes do que antes. Naquela noite, enquanto a família se reunia para mais um jantar simples, sem grandes cerimônias, mas com muita sinceridade, Dona Teresa refletiu sobre o que significava ser família. Ser família não era sobre a ausência de dificuldades ou desafios, mas sobre como, juntos, enfrentamos as tempestades e celebramos os momentos de calma. Ela sabia que a verdadeira força de um relacionamento vem da vontade de sempre tentar, de sempre escolher o outro, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. O amor, ela pensava, não é um destino. É uma jornada constante, feita de escolhas diárias, de gestos pequenos e de um compromisso inabalável de estar lá, um para o outro. Ao olhar para Marcos e Carla, Dona Teresa sentiu que sua missão como mãe estava cumprida. Eles haviam aprendido a importância do perdão, da paciência e, mais do que tudo, da vulnerabilidade. Eles estavam prontos para viver a vida com os olhos mais abertos, com corações mais fortes e, acima de tudo, com um amor que estava sendo construído a cada dia. Epílogo. A vida seguiu seu curso, com seus altos e baixos, mas Marcos e Carla estavam mais unidos do que nunca. Eles sabiam que, apesar dos desafios que a vida pudesse trazer, eles estavam prontos para enfrentá-los juntos. Dona Teresa, com a sabedoria que a experiência de vida lhe proporcionou, sabia que o verdadeiro amor é aquele que se constrói ao longo do tempo, com cuidado, com paciência e com muito respeito pelas imperfeições do outro. E assim, a história de Marcos, Carla e Dona Teresa se desenrolou, como tantas histórias de famílias que, apesar das adversidades, descobrem que o que realmente importa é a jornada de crescimento mútuo, o compromisso de não desistir e a força que vem do amor compartilhado. Fim.